Livro de Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para expelir como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa por Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. Este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá,
Este termo subirá até a pedra de Bão, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então, este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. Este termo passará pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até o cume do monte que está adiante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoá, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bat-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jebnel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, para o sul: Cabzel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itmã, e Zefe, e Telém, e Bealote, e Razor Hadata, e Quiriote Esron, que é Razor, Amã, e Semá, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Balá, e Rim, e Ezen, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmaná, e Sansana, e Lebeaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e suas aldeias, 29 ao todo, nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zonoá,
e En-Ganim, e Tapuá, e Enã, e Jermute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, e 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, Readaça, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamã, e Maquedá, 16 cidades e suas aldeias. Libna, Éter, e Assã, Iftá, Asná, e Nezibe, e Keila, Axibe, e Maressa, 9 cidades e suas aldeias. Ecrom, e os lugares da sua jurisdição e suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão na banda de Asdod e as suas aldeias, Asdodes e os lugares da sua jurisdição e suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas Samir e Jatir e Socó e Daná e Kiriate-Sana, que é Debir, Anabe e Estemoa e Anim e Gósen e Olom e Gilo, 11 cidades e suas aldeias, Arabe e Dumá e Essã e Janim e Bat-Tapuá e Afeca e Unta e Kiriate Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas aldeias, Maom e Carmelo e Zif e Jutá e Jezreel e Jocdeão e Zanoa e Caim e Gibeá e Timna, 10 cidades e suas aldeias, Alu e Bet-Zur e Gedor e Marate e Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriate-Baal, que é Kiriate-Jearim e Rabá, 2 cidades e suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá e Midim e Secaca e Nibsã e a cidade do Sal e Engede, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel saí a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. E desde a banda do ocidente ao termo de Jeflete, até o termo de Bet-Horon, debaixo, e até Gesser, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente, era Atarote Adar, até Bet-Eron, de cima. E saí esse termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar,
Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus, que habitavam em Gézer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das filhas, Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio das tribos dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai, e couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bassã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés no meio dos seus filhos possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Asser até Micmetate, que até diante do Siquém, e ia este termo à mão direita, até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Asser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Asser tinha Manassés e Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ebleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e habitantes em Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns,
pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas? Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirá os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes.